Oi, pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui para a parte 2 do Cast 4. Estou aqui com a conversa bem bacana com o Daniel. Daniel, te agradeço muito aí pelos ensinamentos aí do primeiro bloco, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre empreender, liderando pessoas, aquela coisa toda, né? E colocando o cliente, né? Tendo aqueles insights. E agora, a gente, iniciando esse bloco, a gente vai falar um pouquinho o seguinte. Você conseguiu subir um degrau do seu negócio. Então, sou uma microempresa, agora eu estou num patamar um pouquinho melhor, ou uma microempresa virou uma empresa simples, e por aí vai, né, até chegar aí em grandes empresas que passam por crescimento. Né? Um ponto que você falou no final do primeiro bloco, que me chamou a atenção, foi o seguinte, olha, eu subi esse degrau, só que eu tenho que me manter nesse degrau, que são coisas diferentes. Não é porque você deu o salto maior que está tudo lindo e maravilhoso, porque não está. Então vamos partir agora com essa primeira pergunta. Como que você vê, talvez, como os principais desafios de você ter essa percepção de falar, poxa, eu preciso, agora que eu entendi meu cliente, já passei a compreender o que o meu negócio, né, pode proporcionar para um problema, uma dor que o cliente tenha, como é que a gente vai para essa jornada agora? Porque isso é uma coisa que vai ser contínua, não vai ter nunca, né, como você falou, a linha de chegada. Legal. Posso dar recomendação de leitura também aqui para a galera? Você aqui faz o que você quiser. Porque tem um autor lá do Vale do Silício que para mim é fora de série, né? Que é o Steve Blank. Né? Uhum. Ele tem blog também, ele publica muita coisa sobre empreendedorismo e muito focado, né, o que faz uma startup de sucesso. Né? Ele foi o cara que primeiro hackeou o código de por que algumas startups dão certo, né, e outras não. Perfeito. E ele tem um aluno que estudou com ele, ficou muito famoso porque publicou o livro The Lean Startup. Sim. O Eric Ries, né? Mas eu acho o livro do Steve Blank, que é o professor, ainda melhor do que o Lean Startup. E ele fala de 4 etapas, né, que tem a ver com a tua pergunta, do que faz uma empresa ter sucesso. Ele começa ali com o Customer Discovery, que é descobrir quem é o teu cliente. Beleza. Né? Entender muito bem para quem que você está entregando valor, quem que está interessado em pagar pelo serviço ou produto que você está botando no mercado. Aí ele tem um Customer Validation, que é comprovar na prática a tua hipótese. Né? Eu acho que eu sei quem é o meu cliente e acho que sei quanto que ele pagaria pelo meu produto ou serviço. Então vamos lá na prática ver se é isso mesmo. Né? Tem que sair de dentro da tua empresa e vai à luta para comprovar isso aí, e aí você normalmente conquista os primeiros, né? Sim. Aí você vai para uma terceira etapa, que aí é Customer Creation. Agora que a minha hipótese está validada e parece, né, que eu estou entregando algo de valor, como é que eu amplio isso? Como é que eu abraço um mercado maior? Né? Eu quero crescer, certo? Toda empresa quer crescer. Quero fazer mais resultado, quero gerar mais emprego, quero, enfim, ocupar um espaço maior aí no mercado. Até aí, você consegue chegar, vamos dizer, obviamente, trabalhando muito duro e bem preparado, bem orientado, mas vamos dizer assim, do ponto de vista da administração do seu negócio, da empresa, ainda usando ferramentas e técnicas que são mais simples, que tipicamente você ainda está operando com uma equipe pequena, né, com uma atuação mais, vamos dizer, restrita. Aí quando você vai para a última etapa, né, o Steve Blank chama de venture building ou company building, né? Aí eu já não estou falando mais de criar o cliente ou o mercado, eu estou falando de criar uma empresa. Sim. Aí eu tenho que ter uma organização que vai fazer esse meu modelo girar, né? Com resultado, com repetibilidade, né? Com eficiência. Tá, então esses 3 estágios que você pontuou, você está antes da concepção do negócio. Eu estou, vamos dizer, amadurecendo a minha concepção de negócio. Perfeito. Com muita humildade, muito mestre Yoda, muito desaprender o que eu já aprendi, né? Eu estou indo lá na prática, ver como é que funciona na vida real. E aí tudo isso a empresa já está começando a gerar receita, já está entrando algum dinheiro, eu já estou testando e vendo o que funciona, o que não funciona. Mas ainda está num estágio, vamos dizer, num tamanho pequeno, né? Quando eu vou para essa última etapa, é porque assim, eu consegui validar as minhas hipóteses, raramente isso acontece de primeira, né? É bom o pessoal ouvir. Raramente você acerta todas, você erra, você volta atrás, você corrige, você muda de foco. Eu achei que o meu cliente era esse, mas na verdade é aquele. Eu achei que quem fosse dar mais valor ao que eu entrego
é determinado segmento, mas na verdade é outro. Então, tudo você tem que ter flexibilidade nessas etapas iniciais de fazer iteração. Você vai pivotando, né, como falam muito lá no Vale do Silício. Vou testando, vi que não era bem isso, corrijo, aprendo e tal. Quando você chega nessa última etapa, você já está com algo, vamos dizer, bem sólido. Você já mapeou, você está bem mais seguro, né? Você já está com um número razoável de clientes, já está fazendo alguma receita. Aí agora você tem que se preocupar com uma coisa diferente, que é criar uma empresa. Né? Sim, aí do ponto de vista de organizamento. Vamos pensar em CNPJ, essas coisas todas para você poder... Você pode até, pegando, né, o caso aqui do Brasil, já tinha o CNPJ, você já estava emitindo fatura. Então, perfeito, tá claro. Mas agora eu começo a falar o seguinte... Talvez eu precise de um departamento de recursos humanos. Perfeito. Você está falando mesmo de expansão mesmo interno. Talvez eu precise de um departamento financeiro. Talvez eu precise... E não necessariamente eu preciso ter departamentos com esse nome, mas eu preciso ter alguém que vai fazer essa função. Sim, porque você já está tirando o peso das costas que tem quem está capitaneando aquilo tudo, como que você falou. Não dá para você abraçar tudo. Não dá para você querer abraçar Perfeito. o mundo. Você consegue abraçar até uma certa escala, mas chega um momento que começa a te fazer falta. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que vale a analogia tanto no desenvolvimento pessoal como no desenvolvimento da vida de uma empresa. Né? E eu vivi essas fases, então eu senti na pele isso que eu vou falar. E você citou isso na tua pergunta. Aquilo que te trouxe com sucesso até certo ponto, normalmente não é o que vai te garantir o sucesso na sua próxima etapa. Isso vale no teu desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei como, enfim, gestor de uma área assim assado, cheguei até uma certa posição de destaque. Se eu quero dar o próximo passo da minha carreira, provavelmente o conjunto de competências e conhecimentos que eu vou precisar dominar é outro. Não é repetir mais do mesmo. Né? E para a empresa isso também é verdade. Aquilo que leva a empresa a ter sucesso até uma certa etapa da expansão dela, da maturidade, já não é mais suficiente para ela dar o próximo salto. O Peter Drucker, que para mim também é uma grande referência, um grande guru aí da administração, ele até tentou traçar um limite numérico ali, né? Que em algum momento, quando a empresa passa de algumas centenas de funcionários, 200, 300, enfim, tem um threshold, ele tem um limite a partir do qual não dá mais para você operar sem ter processos. Você precisa começar a ter um mínimo, né, de estruturação, de documentação, de processo, para garantir que as coisas vão ser feitas com eficiência, com repetibilidade. Se você não entender essa virada de chave e não investir em fazer essa nova etapa com as ferramentas e sistemas adequados, a ineficiência é muito grande. Você começa a matar o teu negócio por baixa produtividade. E um ponto talvez que você está falando, eu estou aqui refletindo, eu vivi isso em alguns clientes e até na minha própria empresa também. Porque assim... É aquele dilema. Não necessariamente, se você dobrar, você tem uma equipe de 4, você vai botar 8 e vai resolver o problema. Porque você não tem assim, uma cartilha exata, que o Peter Drucker tentou fazer, como você falou. Mas eu acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo uma sequência de informações que te ajuda, pelo menos, a dimensionar o momento que você tem que estar para você tomar aquela decisão. Porque para um empreendedor que está começando, para ele chegar e falar, vou contratar, sei lá, um gerente financeiro, ele vai ficar questionando várias vezes pelo custo que aquilo ali vai dar para o negócio. Tem etapas certas, né, de maturidade. E, claro, não tem uma receita de bolo perfeita que eu possa dizer que vai funcionar para qualquer negócio. Perfeito. Mas existe um amadurecimento da empresa e o empreendedor, ele precisa perceber quando que chegou o momento de, como eu estou chamando aqui, né, virar certas chaves. Sim. Então, eu lembro na primeira empresa, né, que eu trabalhei, que eu entrei, era muito pequena e de repente começou a crescer muito rápido. O momento que a gente cruzou essa linha. Né? A gente percebeu que, puxa, não dá mais para ficar com base só na boa vontade. Né? Todo mundo considera o fundador a nossa referência. O fundador da empresa é o líder, inspira e tal, ensina... E a gente vai... Só que assim, essa pessoa não consegue mais estar em todos os lugares, em todas as frentes ao mesmo tempo. Né? Você começa a ter outras camadas. Né? A pessoa que entrou na empresa, ela não vai conseguir mais, como eu tive essa possibilidade, que entrei numa empresa muito pequena, eu me mirava direto no fundador, no dono da empresa. A pessoa que entrou alguns anos depois de mim... Já não tinha esse acesso. Já não tinha esse mesmo nível de acesso. E não é porque a pessoa não fosse acessível, é porque simplesmente
não dá mais para você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Perfeito. Isso Aí é você ótimo. vai se mirar já no cara mais sênior que você tem perto de você, que para azar de quem entrou 5 anos depois de mim era eu, né? O cara vai se mirar no Daniel, que ainda era um moleque, um cara, estava ali aprendendo ainda, mas assim, já tinha alguma história ali na empresa. E aí vem aquela coisa, né? Você vai arriscar, vai deixar isso sem uma estrutura, pode dar certo, pode dar errado. Né? E a partir de um certo momento, você já não está mais conseguindo garantir que aquela cultura de trabalho que você criou, que aquele teu objetivo qualidade, né? A qualidade do que tem em torno disso vai ficar comprometida. Vai começar a sofrer, né? Porque assim, é natural, essa coisa que no começo da vida de uma empresa é super intuitivo, né? Não precisa nem explicar muito, porque está todo mundo trabalhando tão junto, tão próximo, que você não tem problema de comunicação, né? Você não fala desse tipo de coisa. As pessoas estão sempre juntas, estão vivendo os mesmos problemas, todos juntos, e tem uma compreensão do todo. Conforme você vai crescendo, assim, não tem outro caminho. Você precisa ir especializando, né, por função, por área e tal, e aí as pessoas vão naturalmente perdendo a visão do todo. Sim. Você precisa dar um jeito de compensar isso, né? Você precisa começar a criar rotinas, rituais vai ter uma reunião mensal, vai ter uma newsletter, vai ter... Né, a liderança começa a ser mais exigida para manter o alinhamento da equipe, manter a eficiência e a produtividade. E, de novo, você não pode mais, a partir de certo ponto, abrir mão de um mínimo de processos e sistemas para garantir a repetibilidade e a eficiência do trabalho que a sua empresa está fazendo. É muito difícil achar o equilíbrio entre isso e manter uma cultura aberta, ágil e flexível. Se você errar na dosagem e muito cedo também começar a amarrar demais... Sim. Olha, agora eu certifiquei a minha empresa na ISO 9000. Agora eu tenho um manual, né, para tudo que a gente faz aqui. Para qualquer compra que a gente vai fazer, qualquer venda, vai seguir aqui essa regra e tal. Isso usado em exagero também não é bom. Sim, porque né? aí você vai para o outro lado da moeda. Você vai para o outro extremo. Né? Do pessoal fala, bom, então se é só seguir esse livro aqui, eu vou seguir. Ah, mas eu encontrei uma situação diferente, um cliente diferente, um problema diferente que não tinha sido previsto, a gente não tinha vivido isso antes. Não necessariamente aquela regra que está escrito vai ser o jeito melhor de lidar com aquilo. Então, você precisa manter um certo equilíbrio, e é isso que talvez seja o mais difícil, né? E acontece nesse estágio de amadurecimento da empresa, que você já tem um modelo que está dando certo, você tem que tomar cuidado para não ser vítima do próprio sucesso. Sim, né? sim, Ou porque cresceu muito rápido. Aí são os dois extremos que eu estou pintando aqui. Né? De um lado, você está muito, vamos dizer, informal, você não tem prática, não tem processo, não tem documentação, e cada um está fazendo do seu jeito. E isso pode levar a uma perda de eficiência, de qualidade, de produtividade muito grande. Ou, se você vai para o outro extremo, você fica muito amarrado, muito processualizado e perde a criatividade, perde aquela chama, né? Que você acaba gerando mais papel do que, né, entre aspas, né, do que resultado. Do que valor na mão do teu cliente. Perfeito. E é impressionante como é que muitas empresas seguem esse caminho. E nas pontas, né? Nas pontas. O difícil é você achar o equilíbrio. Né? É achar assim, qual é o mínimo de processos e de formalização que eu preciso para rodar com produtividade, mas sem perder aquele espírito empreendedor que fez isso aqui ser uma equipe, uma empresa em primeiro lugar. Né? É muito difícil você conseguir conciliar esses dois mundos. E aí tem desafios diferentes, né? Dependendo do tamanho da empresa, do mercado. Mas estar atento para esse desafio, eu acho que é uma dica útil. E aí, pegando um gancho do que você falou no bloco 1, que a gente falou, entender mercado, entender, né, a questão, né, focar no problema do cliente, não na solução que você tem. Exato. Talvez essas respostas vão direcionar para você saber o limite do teu negócio, para você saber onde é que é o equilíbrio. Exato. E tem um outro ponto. Eu defendo muito, assim, não sei se você concorda com essa visão, mas as empresas hoje, elas vivem muito mais em processos dinâmicos e menos estáticos. Porque se a gente estivesse fazendo esse cast há 30 anos atrás, 20, né, lá no início da carreira, aquela foto ali, aquela foto de 2010, você tinha um mundo mais estático.
Você podia ter ali, vou fazer aqui, vou entender o cliente, aquilo ali vai ser o teu parâmetro daquele jeito há muito tempo, mas hoje em dia é dinâmico. Então você tem que ficar mantendo isso continuamente, porque aí você vai conseguir talvez entender os limites de onde que você tem que estar, né? Isso que você está descrevendo é um desafio bem grande assim dos tempos de hoje. Sim, né? Perfeito. No passado, principalmente se você era uma empresa de produto, né? Empresa de produto físico, havia talvez muito mais estabilidade, previsibilidade no mercado. Eu até tenho uma visão de que quem vive de serviços está mais habituado com essa coisa da dinâmica. Concordo. Porque quem consome serviço tem uma tendência, né, de mudar, né, de As próprias matérias-primas que você vai usando para o serviço, elas vão sofrendo mudança, evolução. Elas mudam rápido e talvez o teu cliente ele tem mais facilidade de trocar o teu serviço por um outro, né? As empresas que desenvolviam produto, né, durante muito tempo, elas tinham esses ciclos bem longos de desenvolver um produto e quando botava no mercado tinha uma expectativa de que aquele produto ia atender o mercado também por um tempo muito longo. E hoje o que a gente tem verificado, né, com a aceleração aí de adoção de novas tecnologias, com a convergência tecnológica, com a facilidade, né, de comunicação, de troca de informação no mundo todo, são vários fatores que se somam para fazer com que o mercado tenha uma dinâmica muito mais acelerada. Então, hoje, independente se você está fabricando um produto ou vendendo um serviço, cara, você consegue enxergar pouco tempo assim adiante e falar, olha, isso aqui vai atender bem o meu cliente, o meu mercado esse ano, talvez. Será que no ano que vem ainda é o que vai melhor atender? Não sei. Então, as coisas estão mudando numa velocidade tão grande, né? E esse fica um alerta, né, para aquele problema dos dois extremos. Se você vai para o extremo de formalizar, de processualizar demais, se você congela, né, se você engessa a empresa, nesse ritmo, né, de mudanças que a gente tem vivido no mundo hoje, isso é um risco enorme, né? Porque se você ficar travado ali numa certa forma de operar, por mais que ela tenha feito sentido até ontem, não quer dizer que ela vai ser o que vai entregar os melhores resultados para o futuro. Então você precisa ter proteger, né, um certo nível ali de flexibilidade na tua organização, na tua administração, para poder acomodar essas grandes mudanças que podem acontecer, né? E voltando num tema que a gente falou, acho que no primeiro bloco também, né? O ideal é que você mesmo seja quem vai introduzir essas mudanças, certo? Sim. Se você puder liderar uma transição, uma transformação do teu mercado, é a melhor garantia de que você vai estar na frente. E até né? porque você vai estar absorvendo conhecimento pela mudança, pela transformação. Exato. É fácil de fazer? Claro que não. Não é. É difícil fazer. Mas eu ainda acho que isso é menos arriscado do que esperar e pagar para ver, né? Que alguém faça essa mudança, essa transformação e você seja impactado e aí tenha que reagir, né, da melhor maneira possível, ao invés de liderar uma mudança que vai impactar o teu mercado. Eu lembro de um momento que eu passei, não como empresário, mas ainda como gerente de uma área, de uma empresa que eu atuei por 4 anos, que estava se discutindo lá um projeto muito ligado a mapeamento de processo de negócio e tal, e o presidente estava muito avesso, porque ele falava assim, poxa, eu não sei se é um momento ideal da gente fazer isso. Aí um membro do conselho de administração falou para ele, nunca vai ter momento ideal. Não vai ter momento ideal. Verdade. Você vai ter que fazer isso. Aí você tem 2 formas. Ou você vai fazer isso no momento que você consegue ser mais proativo e menos reativo do que esperar estourar uma bomba e agora tem que fazer. Minimamente e depois ter que correr, né? Exatamente. Bem sabe a frase, né? Um ponto, Daniel, que eu queria só conectar para a gente ir para a parte final desse bloco é o seguinte. Ainda sobre a questão do crescimento do negócio para conectar com essa fala que você teve agora no final. Eu vou pegar um exemplo muito básico assim que muita empresa pequena vive. Pensa que você está fazendo o teu financeiro todo em planilha. Aí quando você vê, você tem 20, 30, 40 planilhas, certo? Aí, qual é a transição, né, nesse patamar e padrão de empresa? Uma startup ela pode passar por isso também. Precisamos adotar um sistema, seja para o meu negócio, né, aquela coisa toda. Então, eu vou tirar de planilha, que você tem uma margem de erro altíssima, é manipulação toda hora, para ir para um sistema que ele não vai resolver os problemas de qualidade, mas ele vai afunilar e vai elevar o teu desempenho. Ok? Olhando esse exemplo de transição,
e correlacionando isso com o crescimento da empresa, você entende que o teu produto e o teu serviço, ele vai impulsionar essa mudança, essa necessidade? Ou não necessariamente? A gente está falando só de gestão. É uma curiosidade que eu tenho. Como é que você vê isso? É o produto ou serviço que vai influenciar e falar, não, agora eu vou contratar um sistema, não vou acabar com as planilhas. Ou não, é a minha necessidade de ter um melhor desempenho. Eu volto lá no ensinamento do Drucker, né? E eu acho que isso tem a ver com a complexidade inerente à tua operação, né? Então, essa dor, né? O empreendedor ele vai sentir. À medida que o negócio está crescendo, está desenvolvendo, está se tornando mais complexo, né? Em algum momento essa dor vai ser sentida e se você deixar passar demais do ponto de tomar uma ação, pode ser fatal até para a tua empresa, né? Então, de novo, se você tem uma operação pequena, são poucos clientes, poucos funcionários, poucas linhas de produto ou de serviço, não tem nada de mal. Eventualmente você tem uma administração financeira que é mais simples mesmo, que está ali na planilha, você está no começo, né? Não é hora, talvez, de botar tanta energia ali. Porém, de novo, cuidado para não ser vítima do próprio sucesso. Conforme você vai crescendo, né, em complexidade, aí pode ter várias dimensões dessa complexidade, né? Pode ser, enfim, a tua sociedade, né? A empresa em si você agora tem mais sócios, você tem que prestar conta para mais parceiros, aumentou a diversidade dos teus fornecedores. Precisa de processos mais eficientes. Aí você vai começar a perceber uma perda de eficiência se você ficar parado no tempo, parado naquilo que você fazia quando era muito pequeno. Dá para fazer? Cara, dá, mas o risco... Você mesmo apontou na sua pergunta, risco de erro, né, de cometer falhas ali, de controle de qualidade, errar uma prestação de contas, errar um trabalho ali até de recolhimento de tributos e por aí vai, né? Calcular errado o preço do teu produto ou do teu... Você pode se arrepender amargamente de não ter feito o investimento na hora certa, de profissionalizar, né? de sistematizar aquilo que você vai precisar, né? Então, de novo, não estou dizendo que você tenha que passar da conta, amarrar demais ou investir muito antes da hora, mas cada empresa, no seu processo natural de amadurecimento e de crescimento, em algum ponto, o empreendedor, os administradores precisam reconhecer que, olha, se a gente quiser ter uma garantia de eficiência, de produtividade, de qualidade do que a gente está entregando, eu preciso ter também processos e sistemas adequados para isso. Vale para o financeiro, vale para outras áreas também. Sim, a gente usa o financeiro, porque o financeiro geralmente é aquele que tem os holofotes, né? Exato, e é onde às vezes vai doer primeiro, né? Se você cometer uma falha ali, vai ser algo potencialmente até fatal, né, para a companhia. Então é uma área que você precisa estar habituado a olhar, fazer os teus benchmarks, né? E olhar, poxa, no meu setor, na empresas que têm mais ou menos o meu tamanho, que têm mais ou menos a minha complexidade, qual é o ponto certo? Quando que elas fazem essa virada de chave, né? E mesmo sabendo que essa virada nunca vai ser indolor, sempre vai exigir uma adaptação a uma nova forma de trabalho, retreinamento, né? Algum investimento de tempo, de pessoas, de dinheiro, alguma coisa você precisa investir. Mas eu assim, posso dizer da minha experiência, o custo de não fazer esse investimento pode ser muito pior, né? E pode comprometer até a sustentabilidade da empresa. Então, acompanhar esse processo, vamos dizer, de amadurecimento, né? Eu gosto de imaginar, às vezes, a empresa como um organismo vivo, né? Sim. Que é de verdade, de fato. De fato, né, um organismo vivo no ecossistema e ele precisa ter as suas estruturas de apoio, de suporte para se manter saudável, né? Perfeito. Tem um ponto aqui, só para a gente fechar esse bloco, que você colocou que eu achei interessante, sobre a questão da mentalidade que principalmente os administradores ou os donos de negócio, ou seja, quem tem o poder da decisão quando fala de investimento precisa ter. Porque às vezes, né,
é uma história que é uma lógica simples, mas na prática ela não é tão simples. Porque assim, eu sou um sócio, um dono de um negócio. Então, obviamente, né, se você entrar num entendimento do que está ali por trás, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Numa perspectiva de iniciativa privada, claro. Então, assim, para quem toma decisão relacionada a isso, você precisa entender o seguinte, talvez neste momento eu vou colocar um pouco menos de dinheiro no bolso, porque aí eu tirando esse dinheiro e investindo, como você falou, no próximo ciclo, eu vou ter um resultado melhor do ponto de vista financeiro ou para o negócio como um todo. Perfeito. Então, essa mentalidade é muito importante. E, na verdade, assim, essa é uma dor que ninguém precisa ter vergonha de dizer que sente, porque é o dilema mais clássico, eu diria, também da administração, né, de um negócio, de uma empresa, que é a velha briga do curto prazo contra o longo prazo. Né? E, de novo, não tem receita de bolo para isso. A empresa precisa ir amadurecendo e criando seus critérios de decisão. Né? É muito típico que você precisa, às vezes, fazer escolhas que vão onerar, vão pesar no curto prazo para proteger e viabilizar um sucesso maior, um crescimento maior no longo prazo. Né? E você precisa, ao longo ali do amadurecimento, ir definindo bem que critérios são esses. Né? Porque essa decisão, o ideal é que ela não fique só no feeling, né? Só no eu acho. Né? Mas é tentar quantificar qual é o nível de investimento que eu posso fazer, que ainda que aperte um pouco, não vai matar a empresa, não vai impedir a operação da empresa, né? Mas tem um potencial muito grande de trazer um benefício a longo prazo. Né? E tentar achar esse equilíbrio. Né? Eu gosto muito também de pensar numa estratégia, numa lógica assim, de gestão de portfólio, né? de investimentos. E quando eu trato os projetos de investimento dentro de uma empresa, é assim também. Sim, né? Mesmo que seja empresa pequena, ela vai ter as iniciativas pequenas. Mesmo uma empresa pequena, ela vai ter suas iniciativas. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então é legal você ter um mapa de quais são os investimentos importantes que eu tenho que fazer, qual o tamanho de cada um deles ao longo do tempo, qual a demanda de caixa que cada um deles vai trazer e qual o retorno esperado. E, finalmente, qual o grau de risco de cada um? Sim. Tem alguns investimentos que eu consigo calcular com bastante grau de certeza. Poxa, eu sei que vai pesar agora tanto o dinheiro que sai do caixa hoje, mas assim, é praticamente certo que se eu fizer esse investimento agora, ele vai retornar ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos. Eu consigo calcular. Tem outros investimentos que eu não tenho esse mesmo grau de certeza. Sim. Ele pode trazer um resultado fabuloso se tudo der certo, ou pode trazer zero se as coisas derem errados. Assim, nada de errado com esse tipo de investimento também, desde que ele entre numa lógica de gestão de portfólio. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou botar todas as minhas apostas, né, toda a minha capacidade de investir. Toda empresa, a qualquer momento do tempo que você vê, tem um limite, porque ela pode investir de forma saudável, certo? Esse número pode ser grande ou pequeno, dependendo do tamanho da empresa, da situação dela naquele instante. Mas ela tem um limite. Como é que eu vou distribuir isso daqui? É o que eu estou chamando da gestão do portfólio. Então, eu não vou pegar toda essa minha capacidade de investimento e botar inteira num projeto único de alto risco. Né? Mas eu posso, talvez, distribuir isso entre um projeto que demanda talvez um pouquinho mais de caixa agora, mas tem um grau maior de certeza de que vai dar um retorno positivo. Eu posso fazer uma aposta até mais ousada em algo arriscado, mas aí eu também aposto um valor menor, porque se eu perder, eu não estou levando a empresa à falência por causa disso, não vou quebrar a empresa. Esse conceito é super importante, que é o que a gente chama de affordable loss. Né? É o quanto de perda eu posso me permitir. Isso, se eu consigo quantificar esse valor que eu estou disposto a apostar, é ótimo, porque eu posso fazer apostas mais ousadas de coisas que podem trazer mais retorno, mesmo sabendo que tem o risco de dar zero de retorno. Beleza, mas se ele era affordable, né, ele era algo que eu podia me permitir apostar, a vida da empresa continua. Então, assim, eu preciso ter um portfólio equilibrado. Né? Tem que ter apostas talvez maiores em coisas de menor risco, menores em coisas de mais risco, distribuídas ao longo do tempo. Eu tenho que olhar essa carteira aqui de investimentos e tentar tomar ali a melhor decisão. Né? No exemplo da tua pergunta anterior, é algo que eu tenho razoável grau de certeza para quantificar. Né? Poxa, eu vou sistematizar a minha gestão financeira. Tem muito dado disponível disso que mostra o quanto que você reduz de perda, você consegue processar mais
transações com um número menor de pessoas. Então, assim, tudo isso você pode calcular e dizer, olha, esse é um investimento que vai sair agora esse ano, mas que ao longo dos próximos anos vai me ajudar a sustentar o crescimento. Eu consigo calcular um retorno. E aí é uma decisão, eu faço isso agora, faço isso ao longo aí você tem margem de manobra, Você né? vai buscando essa margem aí de manobra, né? Mas eu diria que assim, olhar para essas tuas iniciativas, né, com uma cabeça de gestão de portfólio e tentar equilibrar essas apostas da forma mais saudável possível, né, é algo importante para aumentar as tuas chances de sucesso, né? E olhando, claro, né, para qual o teu contexto competitivo, né, quem que os teus clientes estão olhando também, os teus fornecedores. Então, você olha o teu mapa e isso vai te ajudar, vai te dando as pistas, né, para fazer essa priorização de qual investimento você vai fazer primeiro ou vai fazer com mais ênfase, mais comprometimento do que outros. Para fechar esse bloco, Daniel, uma coisa que eu vejo assim, que isso acaba sendo um dilema, principalmente para quem está em empresas menores. Claro que as grandes também passam por isso, mas aí acho que as proporções, você tem ali numa grande empresa talvez uma base de sustento maior. Mas às vezes o pessoal fala assim, mas se eu errar a decisão eu quebro a empresa. Tá? Eu já escutei muitos empresários falar isso, mas a gente tem que entender o seguinte, se tu tá falando de uma decisão que você vai quebrar a empresa só pelo erro dela, eu fico imaginando que decisão é essa, né? Porque quando você está segmentado, estruturado talvez numa visão de investimento, de novos produtos que você possa querer desenvolver, eu fico imaginando o que pode ser uma decisão que você vai fazer um negócio tão grande que a tua operação toda está comprometida. Então tem esse lado também de você, quando você tem essa estrutura que você propôs, ajudar também a você dimensionar melhor essas coisas. Né? Porque eu já vi, assim, não foi uma vez que apareceu, não foram várias vezes, não, essa decisão aqui, se a gente errar, a gente quebra a empresa inteira. Mas peraí, então você está querendo fazer uma nova empresa? Então talvez não é melhor, talvez estrategicamente, você ir por um caminho de fazer um novo negócio e passar pelos patamares do teu negócio agora? Então, acho que a gente reflete um pouco isso. Porque aí você dimensionando a carteira, você está botando as cartas na mesa e saber, ali eu tenho aqui uma posição um pouco mais conservadora, aqui eu posso investir um pouco mais, e eu tenho um limite para poder atuar. Eu vou citar o Mestre Yoda de novo. Para a gente fechar o bloco 2, vamos lá. Fechar o bloco. Eu fechei o bloco 1 citando o Mestre Yoda, agora essa tua fala me lembra outra frase famosa do Mestre Yoda, que é sobre o medo. Medo é o caminho para o lado sombrio da força. Ótimo, então, excelente. Assim, não tenha medo, tenha critérios. Sim. Né? Claro, você está num business. Né? Todo business está exposto a chuvas e trovoadas. Isso faz parte do jogo. Né? Sempre vai haver um nível de risco envolvido em qualquer decisão que você tome. Mas não tome decisões motivado, né, pelo medo. Tome decisões baseadas em critérios. Né? Sim. Então, você estudando o teu negócio, estudando as suas projeções, tua capacidade de geração de caixa, de atendimento do cliente, você vai conseguir chegar nesses critérios que definem até onde que eu posso investir, o quanto, né? E uma vez que você defina essa capacidade de investimento, aí passa a ser uma questão de escolher como aplicar da melhor forma. Né? Sim, e o que você está disposto a correr de risco. E o que você está disposto a correr de risco. Então, assim, não precisa ficar paralisado, né, pelo medo. Eu acho que assim, o risco sempre vai estar aí, mas o importante é você tentar racionalizar, chegar nos critérios certos para poder priorizar a tua capacidade de investir. Pode ter momentos da história da empresa que essa capacidade é pequena mesmo. Sim. Acontece. Sim, né? Pega 2020, na pandemia, as empresas praticamente zeraram. Aí você vai para uma tática de sobrevivência, né? De garantir ali o mínimo para manter a tua operação. Vai ter outros momentos que você consegue ter um pouco mais de grau de liberdade. Então, essa é uma das grandes responsabilidades, né, do gestor, do administrador da empresa, é você identificar esses momentos, identificar esses cenários e tentar fazer o melhor uso possível da tua capacidade de investimento a cada momento. Mas lembrando que ela sempre vai ter algum limite. Sim, né? sim. Se você estiver fazendo o seu trabalho bem feito e a empresa estiver crescendo, a tendência é você ir ganhando mais grau de liberdade com esse limite. Mas isso é o dia a dia, vamos dizer assim. Que vai ajudar. Eu não recomendaria, né, adotar esse dogma do medo, porque assim, no limite, né, se você não quer correr risco nenhum, você vai, eu não vou fazer nada, não vou investir,
não vou ousar, vou ficar mais do mesmo. A tendência é ir minguando, né? Sim, sim. Porque a sua concorrência, o mercado não vai ficar parado. Não, né? e outro ponto, cada degrau, novos limites. Exato, exatamente. Legal, Daniel, muito obrigado. Pessoal, a gente está fechando aqui o bloco 2 e daqui a uma semana a gente está indo para o bloco 3, que é o grande finale aí dessa entrevista com o Daniel. Abraço, até lá.